Olá, pessoal! Então, nessa primeira mensagem do ano, como eu já tenho o costume de fazer, quero falar sobre como elaborar metas, como fazer planos segundo a vontade de Deus. A Bíblia tem recomendações que nos ajudam muito a planejar e acertar e elaborar metas segundo a vontade de Deus. Então vamos aprender isso juntos a partir de agora. É interessante porque há uma passagem que eu já citei em outras mensagens que está no Evangelho de Lucas, aonde diz que aquela pessoa que vai edificar algo, que vai fazer uma construção, antes ela se senta, ela planeja, ela calcula para que consiga terminar aquele projeto, aquela edificação. Então, da mesma forma é a nossa vida. Primeiro, a gente pensa, calcula, planeja. E à luz da palavra, pessoas tementes a Deus olham primeiro para Deus e pedem a direção de Deus. Mas há um conselho interessante que está em Provérbios. Veja em Provérbios, capítulo 15, o verso de número 22. Veja a recomendação que é trazida na palavra. Olha só. Onde não há conselho, fracassam projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito. Olha que interessante. Isso já é comprovado. Às vezes nós olhamos a opinião de uma única pessoa e não temos um cenário completo de uma situação. Quando nos aconselhamos, quando buscamos mais opiniões, vamos ter as opiniões contrárias àquilo que a gente quer e também opiniões favoráveis. E aí nós vamos ponderando os argumentos. Porque a pessoa pode dizer, isso aí não vai dar certo. E quando você analisa, você pensa, não, ela disse que não vai dar certo, mas olhando aqui, eu vejo que essa pessoa está incorreta. Ou o contrário, vai dar tudo certo. E aí, quando você analisa, você olha, não, mas isso que ela falou não vai dar certo. Por mais que ela esteja me incentivando. Então, às vezes a pessoa está te incentivando, mas quando você pergunta por quê, a pessoa vai te dizer por que ela acredita que vai dar certo. Então, não é só a opinião, dizer vai nessa. Não, é importante você perguntar também para essa pessoa por quê. Então, essa orientação de ter vários conselheiros, ou seja, várias opiniões, é a ideia da pesquisa. Você pesquisar as opiniões e avaliar o cenário melhor. E é uma recomendação aí de Provérbios. E tem ainda uma outra orientação muito interessante que está lá na carta de Tiago, que vai dizer o seguinte: porque depois que você faz o plano, depois que você estabelece uma meta e vai seguir aí o seu ano atrás dessa meta, desenvolvendo o seu projeto de vida, só que lá em Tiago vai dizer no capítulo 4 que se assim o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Ou seja, se for da vontade de Deus. Então, apesar de eu ter bons conselheiros, de tudo parecer que vai dar certo, que eu estou no caminho correto, eu preciso pedir direção de Deus. E preciso pedir permissão, preciso estar submisso a Deus. E temos mais uma orientação muito boa, que também é de Provérbios. Provérbios, no capítulo 21. Olha o que está escrito. E talvez esse seja o melhor conselho de todos. Aquele que vai realmente te apontar para o sucesso nas suas metas e realizações. Olha só. Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O diligente é aquele que pensa antes, é aquele que analisa o cenário, é aquele que não vai tomando decisões de forma apressada. A coisa mais comum, e pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Às vezes tomamos decisões no tempo errado. Nós não pensamos ou não amadurecemos a ideia tempo suficiente. Então, não é só bons conselhos. E também, pedir a direção de Deus. Ótimo.
Aí Deus vai te direcionar. Mas muitas vezes é como se Deus dissesse: agora analisa, espera um pouco, talvez o plano está certo, mas a hora da execução não está correta, não é aquele momento. Então é necessário pensar, refletir e observar o momento certo de agir e de realizar. E tudo isso, novamente, é pela direção de Deus. Então, é claro, é necessário buscar na palavra, estudar a Bíblia, ler, ter comunhão com Deus, orar de manhã, separar tempo, orar de tarde, de noite, antes de dormir, coloca tudo diante de Deus. Senhor, eu tenho desejo de realizar isso, de fazer essas coisas, mas Senhor, me dê a direção certa, me ajuda a pensar para que eu possa fazer da melhor forma. E assim experimentar a pura, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana e que Deus possa abençoar o seu ano, que seja um ano de realizações, que seja um ano onde os seus sonhos possam se tornar reais e eles submetidos à vontade de Deus. Então, até a próxima e muito sucesso! Grande abraço, pessoal!